Nessa aula sobre transmissão de potência, nós vamos falar também sobre rendimento. Então, os conteúdos aqui abordados vão mostrar que a capacidade de elevação de carga ou de realização de força de um equipamento ele é menor do que os valores que nós encontramos até então neste capítulo. A potência de uma máquina é a sua capacidade de transformar energia realizando trabalho num dado intervalo de tempo. Para isso, a máquina precisa absorver energia de alguma fonte. Entretanto, nem toda energia consumida da fonte é transformada em trabalho útil, pois sempre há perdas. Então, aqui eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa questão, porque em todo o processo onde há transformação de energia, sempre haverá perdas. Os engenheiros ou técnicos, né, ligados a essas questões de transformação de energia, todos procuram fazer com que as perdas sejam mínimas. Zerar é impossível, mas é possível reduzir as perdas. Aqui nós podemos ver, por exemplo, um motor elétrico, que ele recebe energia da rede elétrica, contudo a energia que chega na ponta do eixo, na forma de torque e rotação, ela é menor do que aquela que foi recebida, porque ao longo do processo há perdas. No que se refere à parte elétrica, a corrente elétrica ela possui perdas, porque os elétrons, quando percorrem a fiação, eles se chocam uns contra os outros e com isso há perda de energia por aquecimento, o que nós chamamos de efeito Joule. No que se refere à questão do rotor, ele é formado por bobinas e a distribuição de massa dessas bobinas, elas não são, ela não é perfeita. Então, há pontos com mais massa, outros com menos massas. É claro que elas tendem a se aproximar muito umas das outras, mas não é só também a questão da massa em si, mas a posição onde elas se encontram. Então, com isso, há perdas também por desbalanceamento de massa. Isso se verifica através da vibração do motor. Se você puser a mão na carcaça do motor, vai perceber que ele está vibrando. Às vezes nem precisa, né? Pelo próprio ruído dele você percebe isso. Temos também a perda de carga, de potência, né, no atrito do rolamento. Embora o rolamento ele seja projetado justamente com esse fim, de reduzir as perdas por atrito. Ou seja, então, durante esse processo de transformação de energia, há perdas. O desbalanceamento talvez não seja algo tão trivial assim para o aluno de mecânica que está começando o curso imaginar. Mas nós podemos pegar um exemplo bem simples, que seria a questão do ventilador. Pega um ventilador de mesa mesmo. Quando a gente liga o ventilador, geralmente eles são de 3 pás, o que já denota um certo desbalanceamento. O ideal seria 4 um número pares de pás, né? De tal modo que uma pá diametralmente oposta à outra reduza o desbalanceamento. Como são 3 pás, então isso já é um pouco de desbalanceamento. Quando o ventilador está girando na baixa rotação, ele vibra mais. Depois que se aumenta a rotação, ele vai reduzindo a vibração. Né? Mas pode haver uma situação em que, se aumentar muito a rotação, ele volte a vibrar de novo. Então, esse não é um assunto tão trivial, né? Porque vibrações mecânicas é um negócio que é mais bem estudado na engenharia. Tá? Enfim, mas se nós tivermos esse ventilador balanceado, se nós pegarmos, sei lá, um chiclete e colarmos na ponta de uma dessas hélices e ligarmos, nós vamos perceber que ele vai vibrar muito mais do que vibrava antes. Né? Então, ou seja, a questão é que numa das hélices haverá mais massa do que nas demais, então isso gera um desbalanceamento. Mas se eu pegar, por exemplo,
três massas iguais para um ventilador de 3 hélices e colocar as três massas equidistantes do centro de rotação, ele talvez não fique desbalanceado. Mas se nós pegarmos uma dessas massas e deslocarmos mais para o centro e deixando as outras duas na mesma posição que a anterior, isso gera um desbalanceamento, porque a posição das massas mudou, né? Embora antes elas estivessem equidistantes em relação ao centro, então isso gerava um balanceamento, vamos falar assim, né? Mas colocar uma delas mais ao centro, isso também provoca desbalanceamento. Então, essa que é a ideia do balanceamento de massas. Isso é o que acontece, por exemplo, quando você leva um automóvel na oficina para fazer balanceamento de rodas, né? Ou seja, durante o uso do veículo, as rodas podem sofrer impactos por passar em buraco, etc. E sofrer pequenos amassamentos. Esses amassamentos nas rodas é que geram o desbalanceamento. Ou seja, a massa da roda não mudou, mas a posição de algumas porções da roda mudou de local. E aí ela não ficou com a massa homogeneamente distribuída. Então, isso causa o desbalanceamento. Agora, quanto ao fato de se aumentar a rotação e ela voltar a vibrar novamente, isso aí tem a ver com a questão da frequência natural do equipamento. Isso não é tão trivial de ser analisado. Então vamos ao próximo slide. Aqui nós representamos de forma bem esquematizada e bem simplificada um sistema através desse quadrado, né? E a gente vê que nele entra uma potência e sai outra. Assim como também parte da energia se perde, ou seja, é uma saída também. Essa perda, como já disse, ocorre em função de atrito, desbalanceamento, desalinhamento, etc. Né? Então aqui a gente define um novo conceito, que é o conceito de rendimento, que é definido pela fração entre a potência útil e a potência absorvida. Como a potência útil ela é sempre menor que a absorvida, então esse rendimento ele é menor do que 1. O ideal é que ele seja o mais próximo de 1 ou de 100%, que é a mesma coisa. Entretanto, 100% é impossível. Sendo assim, esse rendimento ele fica entre 0 e 1, nunca igual aos dois. Né? Porque são duas situações extremas. Rendimento igual a 0 significa que toda a energia está sendo perdida, toda a potência está sendo perdida. Né? Então, é algo muito, muito extremo. Assim como também dizer que é igual a 1, é dizer que toda a energia absorvida ela foi transformada de modo útil. Né? O que também não é verdade. É claro que a energia se transforma. Então nós temos a energia que se transforma, no caso do motor elétrico, por exemplo, a energia elétrica se transforma em potência de eixo. A potência elétrica se transforma em potência de eixo. O que é essa potência de eixo? Ela se manifesta através do torque e da rotação. Mas só que essa potência de eixo ela é menor do que a potência elétrica, porque parte dessa energia se perdeu por vibração, que é uma forma de energia, ruído também é outra forma de energia, e aquecimento também é outra forma de energia. Então, uma energia sempre se transforma em outra. Algumas são mais úteis do que outras. Por isso que o rendimento fica entre 0 e 100%, e nunca igual aos dois. Ao considerar um conjunto de máquinas ou equipamentos como um sistema fechado, uma caixa preta, onde se observam apenas a entrada e a saída, então nós podemos definir que o rendimento total ele é função da potência útil do sistema em relação à potência absorvida do sistema. Então, ou seja, o que é a potência útil do sistema? É aquela que se manifesta lá na ponta, onde o trabalho de fato é executado. E a absorvida pode ser, no caso do motor elétrico, a energia que vem da rede elétrica. Acontece que na maioria das aplicações mecânicas, nós trabalhamos com máquinas montadas em série. Logo, uma máquina fornece potência a outra e assim sucessivamente. Então nós poderíamos pegar nosso sistema e subdividi-lo em máquinas ligadas em série, como mostrada na figura abaixo. Então, aqui nosso sistema e as máquinas que o compõem
ligadas em série, ou seja, é uma máquina recebendo potência e entregando potência para a outra seguinte e assim por diante. É como, por exemplo, um sistema de elevação de cargas. Nós temos o motor elétrico, o redutor e o elevador em si. Então o motor é uma máquina, o redutor é um equipamento e também o tambor é outro equipamento. Ou seja, um recebe potência do outro que vai entregar ao último elemento que vai fazer todo o trabalho que interessa ao equipamento em si. Então, ao invés de nós olharmos apenas as potências que estão entrando e saindo, nós podemos pegar as potências que saem de cada elemento. Ou seja, ao invés de olharmos as potências que entram e saem do sistema, nós vamos agora olhar individualmente essas potências que entram e saem de cada máquina. Então, é fácil entender que o rendimento total ele é, na verdade, o produto dos rendimentos intermediários de cada elemento que compõe o sistema. Né? Porque eu pego a potência de um, entrego para o outro, a que sai é menor do que a que foi recebida. E aí entrego para o terceiro elemento e a potência que sai é cada vez menor. Então, ou seja, o rendimento total ele vai ser, na verdade, um produto dos rendimentos intermediários. Se nós pegarmos o conceito de rendimento aplicável nessa equação de rendimento total, o que nós teremos? O rendimento 1 ele é o quê? Potência útil 1 sobre a potência absorvida 1. O rendimento 2, potência útil 2 sobre a potência absorvida 2 e assim por diante. Então nós conseguimos, se nós tivermos os parâmetros que definem cada elemento, como rendimento, potência entrada, potência saída, nós conseguimos saber então o rendimento individual de cada elemento, ou então a potência de um ou de outro, aquele que interessar no cálculo. Né? Nós podemos observar também que por essa equação mostrada abaixo, nós vamos voltar na equação que define a equação do sistema. Ou seja, o que é o rendimento do sistema? Vai ser a potência de saída, útil de saída, que seria aqui o P ou N, dividida pela potência absorvida de entrada, que no caso aqui é o PA1. Então, ou seja, a potência absorvida do sistema ela é o PA1. A potência útil do sistema é o PUN. Então, como nós já vimos aqui, que como o sistema está em série, então veja bem, a potência útil 1 ela vai ser a potência absorvida 2, porque é o que a máquina 2 recebe da máquina 1. Assim como a potência absorvida 3, que é o que a máquina 3 recebe, ela é igual à útil da máquina 2. E assim por diante. Né? Então, a gente vai ver que, na verdade, essa equação do rendimento total, ela, quando mostra individualmente cada elemento, como mostrado na equação abaixo, ela equivale à equação vista anteriormente. Então, aqui, ó, a potência absorvida 2 ela é igual à potência útil 1, como nós acabamos de demonstrar anteriormente. Então, ou seja, elas se cancelam na equação, por quê? Porque a potência útil 1 está no numerador e a absorvida 2 está no denominador. De modo análogo, nós pegarmos a potência absorvida 3, ela é igual à útil 2. Então, com isso, também ambas se cancelam. E se nós pegarmos a potência absorvida N, ela é igual a útil N menos 1. Então, com isso, esses elementos se cancelam. Repara que se nós tivermos todos os elementos aqui mostrados nessa equação, a gente vai ver que se nós pudermos cancelar um por um, o que nós vamos ter ao final dessa equação? Que o rendimento total ele é a potência útil N, que equivale ao útil do sistema, dividido pela potência absorvida 1, que é a absorvida do sistema. Então, com isso, a gente consegue mostrar que o rendimento total ele pode ser visto também como produto dos rendimentos intermediários de cada elemento que compõe o nosso sistema. Então, vamos agora ao próximo slide. Nesse slide, nós apresentamos uma tabela com os valores médios dos rendimentos de alguns elementos. Uma cauda de escorregamento, como eu falei para vocês anteriormente, o contato que ele proporciona com o eixo é de uma superfície.
e a superfície é grande. Mas ainda assim ele tem um bom rendimento, que é em torno de 95,5%. Se nós reduzirmos a área de contato, nós vamos cair no caso do mancal de roletes. Então o rolete ele toca as duas pistas do mancal através de duas linhas. Só que quando ele gira, essa linha vira uma superfície. Então também tem ali o atrito, porém essa superfície é menor que a do mancal de escorregamento. Se nós sairmos do mancal de rolete e formos para o mancal de rolamento de esferas, então a gente vai ver que a esfera faz contato com as duas pistas em um ponto. Quando essa esfera dá uma volta completa, aquele ponto acabou descrevendo uma linha, né, uma circunferência. Então, ou seja, nós saímos de um contato que era superficial para um contato que era linear. Então isso aumenta o rendimento do equipamento. Tanto que o mancal de rolamento ele possui um rendimento de 99% em média. Se nós pegarmos o sem fim, o parafuso sem fim, que ele faz par com a coroa, ele tem um rendimento muito baixo comparado aos outros elementos. Mas por que razão? Porque o parafuso sem fim, ele quando gira, ele empurra o dente da coroa para frente. Então ele tem um movimento de giro e promove também um movimento de giro do dente da coroa, porém ele empurra para frente e esse dente acaba girando, ele descreve uma trajetória circular. Só que, à medida que essa hélice do parafuso empurra o dente, ela também promove um atrito, né? A questão é, como o ângulo entre o dente e a hélice é pequeno, então o atrito que é formado ele é muito grande, porque a força normal entre o dente e a hélice do parafuso ela é muito grande. Ou seja, se nós pudéssemos aumentar essa inclinação, essa força normal iria caindo. Então a força cai, isso ia reduzir o atrito, mas também ia acabar reduzindo o esforço que o parafuso ia exercer sobre o dente. Então tudo tem um preço, né? Diminui o atrito, mas também diminui o esforço. Então o que explica esse baixo rendimento do parafuso sem fim a coroa é que a força ali é muito grande, a força normal. E o atrito é o quê? É 1000 vezes a normal. Então com isso esse atrito acaba sendo elevado. Por essa razão o rendimento é baixo. Esse tipo de transmissão ele é interessante porque quando você desliga o motor, a coroa tenta girar o parafuso, só que aí, como o atrito é muito grande, ela acaba quase que tentando deslocar o parafuso no seu eixo, ao longo de seu eixo. Então ela acaba freando a tentativa de queda da carga. Então normalmente, quando nós temos um sistema de elevação de carga que tem no meio ali um redutor sem fim coroa, ele próprio funciona como um freio para evitar que a carga caia. Então vamos aqui ao exercício 18 para nós aplicarmos esses conceitos de rendimento. Nós temos aqui um motor elétrico que absorve da rede de alimentação local uma potência de 5 kW. Sabendo que a potência útil de seu eixo é de 5 CV, calcula o rendimento percentual. Então nós temos a potência que entra e a que sai. Então temos ali o rendimento do motor. Só que aqui as unidades é que ficaram diferenciadas, né? Eu tenho kW e CV. Então vamos transformar o kW em CV para que nós tenhamos a mesma unidade e possamos fazer os cálculos. Só que 5 kW é igual a 5.000 watts. E um CV ele é igual a 735,5 watts. Sendo assim, essa potência absorvida ela é de 6,8 CVs, enquanto a útil é de 5. Então, fazendo os cálculos, né, o rendimento vai dar 5 sobre 6,8, vai dar em torno de 0,7355. Se eu multiplicar por 100, fica percentual. Ou seja, esse valor em percentual equivale a 73,55%. Então é só multiplicar por 100, esse valor que é decimal, que vira então percentual. Questão 22. Um sistema composto por dois redutores, um de rendimento de 90% e outro de rendimento de 68%.
eles são ligados em série. Se as relações de transmissão são de 8 por 1 e 15 por 1, calcule. Letra A, o rendimento total do sistema de redutores. Então, o rendimento total, que é o produto dos rendimentos intermediários. Ou seja, 0,9 vezes 0,8 vai dar 0,612. Se eu multiplicar por 100, vai dar 61,2% o rendimento total dos redutores. Então, ou seja, é como se tivesse um redutor só e ele dando esse rendimento. Nesse caso, o RT total é quanto? É também um produto dos RTs intermediários. 8 vezes 15, 120. Então, ou seja, se eu tiver um redutor único com RT de 120 por 1, com esse rendimento de 61,2%, ele faz o mesmo trabalho que os outros dois juntos. Essa é a ideia, então, do rendimento em série, né? Bem, uma coisa que pode gerar dúvida com relação ao rendimento é que o rendimento é em cima da potência útil. Mas a potência em si, ela também é um produto do torque vezes ômega. Então, se eu tenho uma potência útil, quem seria útil? O torque ou o ômega? Ou seria ambos? Né? Então, isso pode gerar uma dúvida para o aluno, porque muitas vezes ele precisa pegar essa potência útil e traduzir em forma de torque e rotação. Mas aí alguém vai ter que ser útil. Quem seria? O torque ou o ômega? Ou ambos, né? Bem, na verdade, nós podemos analisar essa questão a partir do absurdo. Como assim? Vamos pegar o caso de um tambor. O tambor ele recebe um certo torque e uma certa rotação. E ele vai entregar do outro lado também um torque e uma rotação. Só que o que ele entrega tem que ser menor do que o que ele recebe. Aí eu pergunto, poderia ser a rotação? O motor recebe 100 RPM, ele vai entregar menos do que 100 RPM? Isso não faz sentido, porque nós estaremos dizendo que para ele receber 100 RPM e entregar menos do que isso, é porque esse eixo está se deformando. Exemplo, vamos imaginar que o tambor de fato receba 100 RPM e entrega 98 RPM. Ou seja, em cada minuto, uma ponta do eixo deu 100 rotações, enquanto a outra deu 98. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o eixo está se deformando. A ponto de, na outra extremidade, eu ter menos rotação do que na extremidade anterior. Isso não faz sentido. Porque se isso acontecesse com o eixo, ele ia se romper. Né? Então, na verdade, o que ele perde de um extremo ao outro não é rotação, mas é em torque. Então, ou seja, o torque que ele entrega é menor do que o torque que ele recebe. Aí faz sentido nós falarmos que potência útil vai ser torque útil vezes ômega. Né? Se nós olharmos para o redutor, a ideia também é a mesma. Né? É claro que o redutor ele reduz ômega, mas reduz por outras razões. Porque dentro do redutor nós temos elementos que transmitem através de relações de transmissão. E quando nós temos esse tipo de situação, de fato, o ômega que sai é menor do que o que entra. Só que para que isso aconteça, o torque que sai ele é maior do que o que entra. Então uma coisa compensa a outra. Né? Agora, do ponto de vista ideal, vamos pegar um RT lá de 100 por 1. Então ele recebe 1800, dividido por 100 dá 18. Então quer dizer que ele, na situação ideal, ele recebe 1800 RPM e entrega 18. Aí na real, eu vou entregar menos que 18? Isso não faz sentido, porque também da mesma forma haveria deformação interna das peças e isso ia ter como consequência a ruptura dos elementos. Isso não acontece. Né? Então, na verdade, o que nós perdemos não é em rotação, mas em torque. Então, daí nós entendemos que a potência útil é o torque útil vezes ômega. Só que o redutor tem um detalhe a mais.
em relação ao tambor, por exemplo. Porque o tambor, o torque útil é o torque absorvido dividido pelo rendimento do tambor. Simplesmente isso. Né? Agora, no redutor, nós temos duas situações. Porque o torque que sai, ele é maior do que o torque que entra. Por conta de quê? Por conta da RT. E só que esse torque que sai, que é o real, ele era um pouco menor ainda. Então veja bem, o torque útil do redutor, ele é o torque que sai vezes o rendimento. Mas quem é o torque que sai? É o torque que entra vezes RT. Então, na verdade, o torque útil do redutor é o torque de entrada vezes o RT vezes o rendimento do redutor. Tá? Então, esse é o aspecto interessante do redutor. Questão 25. Essa questão é um pouco grande, então nós vamos fazer ela com muita calma e por etapas. No sistema de elevação mostrado abaixo, a carga máxima a ser transportada é de 2 toneladas e o raio do tambor é de 50 centímetros. Descubra a potência do motor necessária para levar a carga e o torque nos eixos 1, 2 e 3. Bem, quando eu digo que o tambor, vamos lá dizendo que o sistema ele vai levantar uma carga de 2 toneladas, isso acontece lá no tambor. Então o tambor está levantando 2 toneladas. Ele possui um raio de 50 centímetros. Então, olha bem, estou falando aqui de carga, de peso, de força e de raio. Estou falando de quê? De torque. Então, olhando para o tambor ele vai executar um torque útil, que é o peso da carga, que é 20.000 newtons, e o raio é de meio metro. Então, repare que aqui eu estou deixando a unidade em newton metro para ficar compatível com os cálculos, para ficar mais fácil fazer os cálculos. Então, o torque útil do tambor ele é 10.000 Nm. Agora, eu quero saber a potência útil, vamos lá dizendo, a potência absorvida do motor. Se eu souber a útil, já está de bom tamanho, né? Mas está a potência absorvida do motor. Então, se eu souber a potência que está saindo e souber o rendimento do sistema como inteiro, então eu vou aplicar a equação de rendimento do sistema, que é o quê? É a potência útil que está saindo dividida pela potência absorvida que está entrando. Então, aí a questão ficou menos complicada. Vejamos então. Aliás, então quem é a potência útil do tambor? É o seu torque útil, que já foi calculado, vezes o ômega dele. Então eu tenho que saber agora qual é o ômega do tambor. Para calcular a potência absorvida da rede, como pede a questão, basta que eu olhe o meu sistema de elevação de cargas, ao invés de olhar elemento por elemento, eu o olhe como um sistema fechado. Então eu vou enxergar na outra extremidade a potência útil. Então vou ter entrando a potência absorvida, que é a da rede, e a útil, que é a do tambor. Só que para calcular a potência do tambor, eu tenho que saber o quê? O seu torque útil, que já foi achado, e o ômega do tambor. Mas também tem que saber o rendimento total do sistema. Então esse cálculo aqui é mais fácil de fazer, vou mostrar aqui agora. O rendimento total ele é o produto dos rendimentos dos elementos intermediários, ou seja, rendimento do motor, do redutor 1, do redutor 2, do rendimento do tambor, todo mundo multiplicando um pelo outro. Então, sendo assim, o rendimento total vai dar 0,5814. Então, agora nos falta calcular quem? O ômega do tambor, para achar a potência útil do tambor e, consequentemente, achar a potência absorvida do motor elétrico. Bem, aqui nesse slide eu vou repetir o que eu falei lá anteriormente, né? A potência útil do tambor é o torque útil vezes o seu ômega. Agora, quem é a potência absorvida da rede? A potência absorvida da rede ela é a potência útil do tambor, que é o último elemento que executa a potência útil, dividido pelo rendimento total do sistema. Então, repara que o rendimento total nós já temos, né?
o motor tem 95%, o redutor 1 90%, o redutor 2 85% e o tambor 80%. Então, ou seja, se eu pegar esses rendimentos intermediários e multiplicar um pelo outro, eu vou achar quanto? 0,5814. Então, se eu tiver a potência útil e o rendimento total, eu tenho como saber a potência absorvida do motor. Então, embora o problema pareça muito complicado, mas ele é, nesse caso, simples, porque eu olhei a coisa como um todo. Bem, nós já temos o rendimento do sistema. Falta falar a potência útil do tambor. Eu tenho o torque útil dele, falta achar quem? A rotação dele. Então, se eu olhar aqui para os redutores, eu consigo enxergar essa rotação no tambor. Como assim? Vamos pegar o redutor 1. Nele entra a rotação que é do motor, de 1750 RPM. Ele tem uma RT de 20 por 1. Então, se eu dividir esse valor por 20, eu vou achar 87,5 RPM. Então, o redutor 1 ele entrega ao redutor 2 essa rotação. Mas o redutor 2 ele tem uma RT de 12 por 1. Então, se eu pegar esse valor e dividir por 12, vou obter uma RT de 7,29 RPM. Então, o redutor 2 entrega ao tambor uma rotação de 7,29 RPM. Acontece que para o cálculo da potência, eu tenho que ter a rotação dada em radiano por segundo. Para calcular a velocidade angular, é só utilizar a equação já conhecida nossa, né, que é 2π sobre 60 vezes m. Então, sendo assim, o ômega vira 0,76 radianos por segundo. Se eu já tenho o torque útil, só multiplicar um pelo outro, vou achar a potência que o tambor executa, ou que ele gasta, para levantar aquela carga de 2 toneladas com essa rotação ou essa velocidade angular. Sendo assim, então, já consigo saber qual a potência que o motor vai precisar da rede para executar todo o trabalho do sistema, né? Ou seja, pela potência útil do tambor, dividido pelo rendimento do sistema, então tem a potência absorvida da rede elétrica, que é de 13,1 kW de potência. Então, essa é a potência que eu vou precisar para elevar aquela carga de 2 toneladas. Ou isso também é igual a 17,82 cavalos. Né? É claro que eu não vou achar no mercado um motor com essa potência exata, como estou pedindo aqui. Então a gente consulta uma tabela e compra um com potência maior. Né? Nunca menor, potência maior. Uma vez respondida a questão da potência absorvida, agora resta-nos calcular o torque nos eixos 1, 2 e 3. O eixo 3 é o eixo do tambor. Sendo assim, ao desenhar o tambor, o que eu percebo? Eu percebo que o tambor tem um torque útil, que já foi calculado. Eu quero saber o torque absorvido dele. Aí é muito fácil, porque o torque absorvido é o torque útil dividido pelo rendimento. O torque útil é o torque já calculado de 10.000 Nm, dividido por 0,8, então vai me dar o quê? O torque absorvido de 12.500 Nm. Ou seja, o tambor ele recebe um torque de 12.500 e entrega 10.000 Nm, que é o que ele utiliza para levantar a carga de 2 toneladas. O eixo 2 ele é o eixo de entrada do redutor 2. Então, se eu pegar o redutor 2 e observar o que entra e o que sai nele, o que nós vemos? Então, nós temos o redutor 2, tem o seu torque útil, que é o de saída, e o seu torque de entrada, que é o torque absorvido desse redutor. Então, ele é o eixo 2. Eu quero saber o torque que está nesse eixo. Né? Bem, nós vimos lá dos slides anteriores que o torque útil no redutor é o torque absorvido vezes o RT vezes o rendimento. Sendo assim, o torque absorvido é o quê? É o torque útil dividido pelo produto do RT vezes o rendimento. Bem, o torque útil do redutor 2 ele é o próprio absorvido do tambor, que é o eixo 1 aqui. Então, que nós já calculamos anteriormente. Então, esse torque
útil do tambor 2, melhor dizendo, o torque útil do redutor 2, ele é de 12.500, que ele é o absorvido do tambor, dividido por 12 vezes 0,85. Então isso vai dar quanto? Vai dar 1.225,5 Nm. Então esse é o torque no eixo 2. O torque no eixo 1, ele pode ser obtido de duas formas. Por essa análise aqui, só que agora, olhando o redutor 1, vendo que o torque que sai dele, ele é o absorvido do redutor 2, que é esse valor aqui. Então, se eu dividir pelo RT dele, pelo rendimento dele, eu vou achar algo menor ainda do que esses 1.225 Nm. A outra via seria analisar do ponto de vista do motor, porque o eixo 1 ele é ao mesmo tempo o eixo do motor e o eixo do redutor 1. Então, eu já tenho a potência absorvida do motor. Multiplico pelo rendimento do motor, acho a potência útil dele. Essa potência útil do motor, ela é o seu torque útil vezes o seu ômega. O ômega do motor já tem, que sai em RPM. É só transformar em radiano por segundo. Então veja que tem duas formas de chegar ao torque do eixo 1. Eu deixo para vocês isso como exercício. Então para vocês, um bom trabalho.